Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. Sou proteção de Deus, declaro abertos trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 153 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa, do MDB, para que efetue a leitura da ata da 28ª sessão ordinária realizada em 6 de setembro de 2022. Ata da 28ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. Aos 6 dias do mês de setembro de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Gerson Castro de Souza e secretariado pelo vereador Jair Ronaldo Corrêa. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 27ª sessão ordinária. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse chamado aos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jair Ronaldo Corrêa, Jair da Silva Fortunato, Jairson Castro de Souza, João Fernandes Floriano, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos e Rinaldo Rodrigues. Havendo quórum regimental, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projeto de lei constante na ordem do dia. Projeto de lei complementar número 26, 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei complementar número 64, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos do servidor público municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto de Lei Ordinária de 2022, de número 22, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no exercício anterior. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 13 de setembro de 2022, às 19 horas. Portanto, senhor presidente, esta é a ata da 28ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa, do MDB, para realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Bernadette da Rosa. Presente. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jair Ronaldo Corrêa. Presente. Jair da Silva Fortunato. Presente. Jairson Castro de Souza. Presente. João Fernandes Floriano. Presente. Margarete da Silva Martins. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. E Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Portanto, senhor presidente, todos os vereadores se encontram nessa Câmara Legislativa. Então, havendo o quadro regimental, coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário Jair Ronaldo Corrêa, do MDB, que realize a leitura dos projetos de leis constante na ordem do dia. Indicação número 55 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, requeiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Denis da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição.
A presente indicação tem por objetivo solicitar que seja realizada a manutenção, revisão e ampliação de luminárias existentes no cemitério do Centro de Pescaria Brava. Justifica-se que é um investimento necessário, sendo também o objetivo principal do Poder Executivo de trabalhar pelo melhor acolhimento da população e das benfeitorias no mencionado cemitério. Irão proporcionar mais segurança às pessoas que passam pelo local. Ressalta-se também que, quando ocorrem funerais, no período noturno, o local não é devidamente iluminado, dificultando o sepultamento. Respeitosamente, em sala das sessões, 13 de setembro de 2022, o vereador Rinaldo Rodrigues. Indicação número 58, 2022. O vereador João Fernandes Floriano, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davis da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, e ao presidente dessa Casa Legislativa, Gerson Castro de Souza, a seguinte proposição: que a sede da Câmara Municipal de Pescaria Brava e os postos de saúde sejam iluminados com a cor rosa durante todo o mês de outubro, no período noturno, com a finalidade de manifestar solidariedade à campanha Outubro Rosa, de conscientização dos riscos do câncer de mama e do colo do útero. A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e etc. surgiram posteriormente e não há uma informação oficial de como, quando e onde foi efetuada a primeira iluminação. A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em torno de tão nobre causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma um importante papel, pois se tornou uma leitura visual compreendida em qualquer lugar do mundo. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano. Indicação número 59 de 2022. O vereador Jairo da Silva Fortunato, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeiro que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davis da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: que seja providenciada a instalação de placas de sinalização com o nome das ruas. Justifica-se que a instalação das placas com o nome das ruas facilitará o trabalho dos prestadores de serviço e o comércio em geral, além de ajudar a população, que assim conseguirá receber suas correspondências e entregas com tranquilidade e no tempo hábil. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2022. Jairo da Silva Fortunato, vereador. Indicação de número 56 de 2022. Os vereadores Gerson Castro Souza e João Fernandes Floriano, que abaixo subscrevem, na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Davis da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: contratar uma assistente social para a Secretaria da Saúde. O assistente social tem um papel muito importante no diagnóstico e discussão das condições sociais dos indivíduos e de comunidades, sempre trabalhando em conjunto com os outros profissionais com o objetivo de atuar na garantia dos direitos e acesso, nesse caso, aos serviços de saúde à população. Dentre as atribuições da assistente social temos discutir com os usuários as situações e problemas, fazer acompanhamento social e tratamento da saúde, estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde, discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a problemática do paciente, interpretando a situação social dele,
informar e discutir com os usuários acerca dos direitos sociais, mobilizando o exercício da cidadania, elaborar relatórios sociais e parecer sobre matéria específica no serviço social, participar de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar, discutir com os familiares sobre a necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do paciente, dentre outros. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2022, de autoria dos vereadores Jason Castro de Souza e João Fernandes Floriano. Indicação número 57 de 2022. Os vereadores Jason Castro de Souza e João Fernandes Floriano, que abaixo subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requeremos que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deison da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: criação de projetos para captação de recursos. As crescentes demandas por educação, saúde, habitação, infraestrutura, assistência social, entre outras, raramente conseguem ser supridas somente com a arrecadação habitual dos municípios. Neste sentido, a prática de convênios entre a União e demais entes de federação se torna o fato. Esse trabalho demonstra que o sistema Siconv configura um avanço para a contratação de um orçamento democrático, pois disponibiliza informações eletronicamente, aumentando a transparência na gestão dos recursos nas esferas governamentais. Hoje os cofres públicos estadual e federal somam bilhões em dinheiro parado por falta de projeto e transparência. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2022. De autoria dos vereadores Jason Castro de Souza e João Fernandes Floriano. Projeto de lei ordinária de número 20, de 1º de setembro de 2022, emenda. Autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga em exercício anterior, de autoria do Poder Executivo. Considerando a relevância da matéria, encaminhamos ao supracitado projeto e solicitamos a aprovação. Atenciosamente, Deison da Silva de Souza. Mensagem ao Poder Legislativo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, cumprimentando cordialmente, solicitamos, através do presente projeto de lei, autorização para o pagamento de dívida junto à empresa ICOFA, Indústria e Comércio de Fraldas e Absorventes, inscrita no CNPJ sobre o número 02-121-800-0001-96, a qual não conta com o necessário empenho. Da anexa documentação é possível extrair a falta de pagamento por parte da administração municipal e a consequente necessidade de pagamento da dívida contraída. Diante do exposto, encaminhamos um presente projeto de lei para a aprovação dessa egrégia Casa de Leis. Certo de contarmos com o necessário apoio a esta propositura, apresentamos a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protestos de elevado apreço e distinta consideração. Pescaria Brava, 1º de setembro de 2022. Prefeito Municipal de Pescaria Brava, Deison da Silva de Souza.
este projeto apenas para leitura, senhor presidente. Projeto de lei complementar número 26, de 2 de agosto de 2022, emenda, altera dispositivos da lei complementar número 64, de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências, de autoria do Poder Executivo. Mensagem ao Poder Legislativo, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Tenho a honra de submeter a consideração dessa Câmara Legislativa, na forma de legislação em vigor, para fins de apreciação e aprovação, projeto de lei complementar do Executivo de número 26, de 2 de agosto de 2022, que tem por objetivo alterar a denominação e o salário de cargos GDA 79 e GDA 84, bem como o salário dos cargos GDA 64 e o GDA 85. Propõe-se alterações a fim de unificar as atribuições dos cargos de coordenador de planejamento urbano e ambiental e diretor de projetos arquitetônicos e urbanísticos, junto ao cargo de código GDA 79, de modo que será necessária a nomeação de um único servidor, de natureza comissionada, para responsabilizar-se pela direção de projetos de obras de decoração arquitetônica, escolas, hospitais, edifícios públicos, praças públicas, bem como pela liberação de empreendimentos, construções, uso capiões, regularizações fundiárias, procedimentos e retificações de área de imóvel municipal, desmembramento de imóveis e intervenção em áreas municipais. Além disso, pretende-se a criação de um novo cargo com a alteração da denominação e do salário do cargo GDA 84, o qual passará a ser denominado assessor de planejamento de ações. O servidor nomeado para o referido cargo caberá assessorar o secretário municipal de obras, serviços públicos e planejamento urbano em todas as ações e decisões atinentes à referida Secretaria Municipal. E sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração subscrevemos. Pescaria Brava, 2 de agosto de 2022, Prefeito Municipal de Pescaria Brava, Davidson da Silva de Souza. Esse projeto apenas para leitura, senhor presidente. Tendo em vista que foi retificado esse projeto e mudado alguns cargos, então, considerando essas retificações, esse projeto será para leitura. Projeto de lei ordinária de número 12, de 13 de setembro de 2022, emenda. Denomina a rua do bairro Santiago deste município de Pescaria Brava e da outras providências, de autoria do Poder Legislativo, do vereador Rinaldo Rodrigues. O prefeito municipal de Pescaria Brava vai saber que a Câmara Municipal de Pescaria Brava aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro Santiago, neste município de Pescaria Brava, conforme abaixo se apresenta. Primeiro, denomina a rua Lavino João Evaristo, a rua conforme planta de localização. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada as disposições de contrário. Pescaria Brava, 13 de setembro de 2022, de autoria do vereador Rinaldo Rodrigues. Também para leitura. Projeto de lei ordinário número 22, 6 de setembro de 2022, emenda.
Autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga em exercício anterior, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto, realizado a leitura em 6 de nove de 2022, esse projeto é uma dívida de R$3.600, se não me engano. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reconhecer e empenhar, liquidar e pagar a dívida do exercício 2020 no valor de R$3.622,14. Em favor de Medeiros e Caetano Comércio e Serviço. Foi de pavimentação de algumas ruas do município. Então, esse projeto hoje para a primeira votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nessa noite. Então, havendo polo regimental, coloco em votação a indicação de número 55/2022, de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues, do PSDB. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Discussão e votação aprovada por todos. Indicação de número 56/2022, de autoria do vereador Jason Castro de Souza, do PP, e João Fernando Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Discussão e votação aprovada por todos. Indicação de número 57/2022, de autoria do vereador Jason Castro de Souza, do PP, e João Fernando Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Discussão e votação aprovada por todos. Indicação de número 58/2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão, e os contrários se manifestem. Discussão e votação aprovada por todos. Indicação de número 59/2022, de autoria do vereador Jairo da Silva Fortunato, do MDB. Os favoráveis permanecem como estão, e os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovada por todos. Em discussão, senhor presidente. Depois eu falo. Já votou? Depois que eu não falo. Para a primeira votação, projeto de lei ordinário de número 22 de 2022, de 6 de setembro de 2022, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga em exercício anterior, de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovada por todos. Então, conforme dispõe nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. A palavra está com o vereador Jairo Ronaldo Correia, do TB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas dessa Casa Legislativa, os funcionários, ao nosso visitante aí, né, esposo da nossa vereadora Margarete, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, assim, a minha fala, quando eu pedi permissão para falar, né, sobre o projeto do vereador Jairo, para enaltecer o teu projeto, vereador, para que ele se torne ainda, né, eu acredito que todos dessa casa são favoráveis à sua fala, no qual você citou no projeto, muito importante. A gente teve reclamações lá no centro de Pescaria Brava, que tem pessoas que estacionam, tendo em vista que as ruas lá são pequenas, estreitas, e colocam um carro no meio da rua e não dá para ninguém passar, e ninguém passa, quer dizer, como se fosse em torno de rua, não pode ser desse jeito, tem que se respeitar o direito de ir e vir para todos, né? Então aí está a importância de placa de identificações, de proibido estacionar, de proibido entrar ou sair em tal rua, né? Por onde entra, por onde sai. Então tem que se adequar a isso, tem que realmente, vereador, isso tem no município todo, está precisando dessas referidas placas, a importância. Por isso essa minha fala também, para que seja feito também, né,
em todo o município. Né? Então, a minha importância, quando eu pedi a minha, para falar um pouco a respeito, só não ia pedir mais na Jota, não. Tá bom. Agora é a vez do vereador Jair da Silva Fortunato. Muito obrigado. A palavra está com a vereadora Raquel Cardoso dos Santos, MDB. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite ao esposo da Margarete, né? Nossa advogada Manu, sempre presente. Eu venho só ressaltar a nossa reunião dessa semana, juntamente com o vereador João, nosso presidente Jason, alguns secretários da prefeitura, como a Karine da Educação, a Leia do Social e o Matheus, representando o nosso secretário de Saúde. A Raquel também da Educação também, né? Juntamente, acho que com a Rosa Assistência Social também. Então, foi registrado ali, né, nas redes sociais, a nossa reunião. Agradecer imensamente ao diretor da Univinte, a antiga FUCAP, o senhor Expedito, que aceitou, né, a pedido do nosso vereador João, a reivindicação da nossa reunião, que a princípio ia ser bem curta, mas eu saí de lá muito feliz. A gente foi pedir, né, estagiários, atendimento aos nossas crianças, jovens autistas, de TDA também, de hiperatividade, e saímos de lá assim com um contrato que vai ser firmado, né, de convênio, de parceria, né, presidente, de dentistas, odontologia, né, psicólogos, até direito também, assessoria jurídica, foi muito boa mesmo. E também, assim, eu achei, né, uma reunião muito prática, muito objetiva, onde o expedito já pegava o celular, já ligava para um, já ligava para outro, já chamava a assessoria para sentar junto. Eu achei muito prático, sabe, João? Gostei bastante, gosto de reunião assim, bem prática, e foi muito bom. Vou deixar a parte mais específica para o nosso vereador João, porque ele pode falar mais especificamente, né? Eu queria mais era falar sobre a reunião, que foi muito proveitosa. Boa noite. Então, a palavra está com o nosso vereador João, do PP. Boa noite a todos, primeiramente. Boa noite, presidente. Ontem, né, complementando a conversa da nossa vereadora Raquel, eu estive em Florianópolis e fazendo uma visita ao secretário de Assistência Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, e fui atrás de recursos, como qualquer vereador, prefeituras vão atrás, né? Eu fico triste porque, na verdade, eu estava conversando com ele, trocando informações, né? Nós temos 40 milhões parados nos cofres públicos do governo do estado, na área social, por falta de projetos, porque os municípios não mandam, tá? É cômico a gente escutar isso, a gente escutar que tem 40 milhões parados nos cofres públicos, né? Por falta de demandas. Até a questão do projeto dos autistas ali, atendimentos, a gente vai desenvolver um projeto em cima para captar recursos, né? E outras coisas que estão em mente para desenvolver em cima disso, para captar. Eles vão abrir o edital nos próximos dias aí. E até eu botei o requerimento hoje na Câmara de Vereadores, para a gente cobrar do gestor, o Davidson, né? Com a equipe técnica dele, para produzir projetos. A gente tem muito dinheiro parado no cofre público do governo estadual, federal, mas só que não é aprovada, não chega nada para eles, ou o que chega para eles é ofícios solicitando 100 mil, 200 mil, 1 milhão, mas sem projeto concreto. Então, fica a minha sugestão para casa, está cobrando isso do poder público, né? Que a gente, pescaria precisa de recurso público, né? Projetos, algo concreto, para a gente ter o desenvolvimento, questão de infraestrutura social, educação, saúde, e, consequentemente, a gente só vai ter ganhos, né? Então, é o nosso dinheiro retornando para o povo bravense. Então, peço encarecidamente todos os vereadores aqui cobrar do gestor público a questão da gente desenvolver projetos concretos para captar recursos para o nosso município, né? E a questão do expedito ali, né? A questão do projeto dos autistas ali, é um projeto que está começando pequeno, mas vai se tornar um projeto gigante para a Pescaria Brava, né? Pelo que eu acredito, né, a gente conversando com ele lá, muito prático, eficiente. A gente também
Já aproveitou o gancho também, conversamos sobre a questão de castração de cachorros também, na Pescaria Brava, para ver se a gente consegue de forma gratuita, através do curso de veterinária que tem dentro da FUCAP, né? Então, a gente tem que trazer a questão universitária para dentro da cidade para a gente ter progresso em muitas coisas, porque são mentes de pessoas pensando no prol coletivo, né? Prol coletivo, prol sociedade e a questão de prestação de serviço, né? Então, a FUCAP ali está de parabéns, o Expedito também, e fica aberto para todos os vereadores aqui, né? Se alguém quiser conversar com ele lá, o João tem uma ideia, quer conversar com o Expedito, faço a ponte também com o maior prazer, porque a corrente do bem é essa, é fazer pontes, é criar esse acesso, e tem que estar aberto para todo mundo, tá? Então fica o meu registro e a minha gratidão também, tá bom? Então, antes de encerrar, queria dar uma boa noite a todos os vereadores. E agora eu vou entrar num assunto muito importante e até eu vou pedir a todos os vereadores que ajudem a fazer isso, levar à população essa mensagem que quando eu assumi a presidência da Câmara, eu tive uma audiência com a promotora de Justiça Laguna, onde a doutora Manuela estava junto comigo. Ela me cobrou a questão do TAC, que foi até assinado pela gestão anterior, sobre a questão do concurso público da Câmara. Então, naquele momento, foi pego de surpresa. Ela falou o seguinte para mim: agora eu estou presidente, quem assume daqui para frente todas as responsabilidades administrativas é tu. Então, em conversas, modificação, alteração no plano de carreira, em cargos, salários, então a gente foi tocando. Então, tudo passou pela essa casa, tudo foi feito pela mesa diretora, essas modificações, mandado para MPs, respondendo nós. Então, conforme nosso procedimento administrativo de número 09-2020-000-62750, que é do Ministério Público, então, quero informar a todos os vereadores e a população de Pescaria Brava, conforme, eu vou pegar aqui no celular, conforme esse despacho, esse procedimento, então foi lançado o edital do concurso público número 001/2022, destinado a promover vagas aos cargos no quadro permanente de pessoal do Legislativo Municipal, em consonância com a legislação municipal vigente e com o disposto nesse edital e demais normas legislativas. O edital está publicado na página da Câmara de Vereadores, www.câmara-de-pescariabrava.sc.gov.br, e o período de inscrição será de 15 de nove de 2022 a 16 de 10 de 2022. Então, o edital está lançado, vai ser publicado no jornal, vai ser publicado na página. O jornal já foi, o jornal está publicado, vai ser publicado no Instagram da Câmara, no Facebook, a gente está criando o layout, e os cargos, eu vou ler aqui, uma vaga de auxiliar de serviços gerais, escolaridades, alfabetizado. Então, a vaga é uma vaga mais cadastro reserva, carga horário 30 horas semanais com salário de R$ 1.622,62. Então, item 2, assessor de comunicação, ensino médio completo, categoria nacional de habilitação, categoria B, vagas, uma, um salário de R$ 2.550 com 16, 30 horas. Quarto item, contador, curso superior em ciências contábeis e registro no Conselho Anual competente, carteira nacional, habilitação categoria AB, vagas, uma. Então, salário, R$ 3.401,08, 30 horas também. E o assessor jurídico, que é o advogado, curso superior em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, carteira nacional de habilitação, categoria B.
vagas, uma e com um salário de R$ 3.408, 30 horas. Então, está lançado o edital. Conforme o edital já foi analisado pela comissão que foi solicitada à prefeitura, como a gente não tem cargo efetivo, então quem analisou todo o edital foi a comissão da prefeitura, então funcionários da prefeitura. Já foi publicado no Ministério Público, que a gente lançou o edital, e a gente vai encaminhar um ofício para o Ministério Público também, para o Ministério Público fiscalizar a questão também do concurso. A gente vai ser o mais transparente possível, então a gente vai publicar o Ministério Público e também, junto com a comissão, ela fiscalize a questão do concurso público. Então, gostaria que vocês fizessem também essa divulgação, também para avisar. Então, está lançado o edital conforme o nosso pacto com o Ministério Público. E em breve a gente também sabe que a Prefeitura vai ser obrigada a realizar, porque a Prefeitura também tem um pacto assinado com o Ministério Público. Provavelmente aí, até o final do ano a Prefeitura é obrigada também a fazer concurso. Então é uma coisa que tanto eu, como coordenador primário da Câmara de Vereadores, eu tenho que cumprir o pacto do Ministério Público, como também o nosso prefeito, ele também vai ter que cumprir o pacto com o MP. Então está lançado o edital, eu gostaria que vocês ajudassem também a divulgar essa questão do concurso público. E se alguém tiver alguma dúvida também, a gente está ali à disposição. A própria comissão da prefeitura ali, se alguém tiver alguma dúvida, vai estar à disposição também para explicar a questão do concurso público. Só um cumprimento da tua fala. Seria importante colocar os cargos ali no grupo dos vereadores, todos esses cargos. Bom, a gente pode encaminhar o. Está no edital na página. Já está lá, está tudo. Já está tudo. Está tudo escrito lá. Está tudo mais pensado também na cópia do edital, a gente vai colocar no vereador, não tem problema. Da comissão ali, a ata que foi feito, Isso. questão do despacho do MP, está tudo ali, plano de carreira. Isso. Vai colocar seu grupo? Fechou. Então, se alguém aqui precisar de alguma documentação, cópia, documento, aí só comunica ali. Seria colocar, já passar para todos? Isso não, já vai ser passado para todos os vereadores. Já está no grupo. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode, Já tá no grupo. pode pedir ali que a gente solicita. Eu não tinha olhado, desculpa. Então, não havendo mais trabalho, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão com voto após para a próxima sessão ordinária para o dia 20 de setembro de 2022, em seu horário regimental às 19 horas.